Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa videoaula da resolução dos exercícios de 1 a 5 da nossa lista 1 de trigonometria, ok? Na lista 1 nós temos exercícios de soma de arcos, né? Alguns exercícios envolvendo arcos duplos, beleza? Eu dividi em 3 partes, pessoal. A primeira videoaula, então, vai da questão 1 até a questão 5, tudo bem? Então vamos lá. Primeira questãozinha, né, de soma de arcos. Ele vira para você e fala o seguinte: seja x um arco tal que ele está entre 0 e π sobre 2. Então calma aí, vamos lembrar. Se ele está entre 0 e π sobre 2, ele está em que quadrante, galera? Está no nosso primeiro quadrante. Beleza. No nosso primeiro quadrante, pessoal, deixa eu terminar de escrever aqui. No nosso primeiro quadrante, a gente sabe que o seno, o cosseno, a tangente, secante, cossecante, cotangente, são todas positivas. Belezinha? Ele afirma para mim o seguinte: o seno de um determinado ângulo x equivale a 3/4. Ele quer que eu calcule o cosseno desse mesmo ângulo x mais π sobre 2, ou seja, mais 90 graus. Beleza? Tranquilo? Facinho isso aí? Tá, beleza. O que a gente pode visualizar que a gente já trabalhava? Quando a gente construía um triângulozinho, vamos só lembrar, um triângulozinho retângulo. Determinado ângulo x está aqui. O que a gente sabia? Em relação a esse ângulo x, esse carinha aqui era o nosso cateto oposto, esse aqui era o nosso adjacente, e essa aqui era a nossa, o quê? Hipotenusa. Lembram disso? Beleza. Se eu estou falando para vocês que o seno do ângulo x vale 3/4, a razão seno que você aprendeu desde o 9º ano, qual era a razão, gente? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então significa que o nosso cateto oposto pode ser representado por 3 unidadezinhas e a nossa hipotenusa por 4. Pode ser? Pode. Ah, professor, esse é o triângulo 3, 4, 5? Não. Olha lá. Por que não? Porque a hipotenusa, galerinha, é 4 e não 5. Beleza? Ué, professor, então como é que eu vou descobrir, por exemplo, o cateto adjacente, se eu quiser? Ah, tranquilo, cateto adjacente. Vou aplicar Pitágoras. 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais cateto adjacente, que eu vou chamar de, sei lá, de y ao quadrado. Beleza? Então, adjacente é y. Cateto ao quadrado, então, desculpa, hipotenusa ao quadrado aqui vai ser 16, que é igual a 9 mais y ao quadrado. 16 menos 9 vai dar quanto? 7. Como eu vou ter que tirar a raiz quadrada, então vai ficar o quê? Raiz de 7. Beleza? Tá, professora, mas para que você está fazendo isso? Ele não pediu o cosseno do ângulo x, mas vamos deixar registrado aqui que você vai entender por quê. O cosseno do meu ângulo x seria o cateto adjacente, raiz de 7, sobre a minha hipotenusa quanto? 4. O que a gente estava estudando de soma de arcos? Nós vimos o seguinte: quando eu tenho o cosseno da soma de 2 ângulozinhos, A com B, lembra? Cossa A, cossa B. Beleza. Troca, então troca o sinal, sem saber. Seno A, seno B. Lembraram? Beleza. Então, o cosseno da soma de A mais B é cossa A, cossa B, troca sem saber. Tudo bem. Se a gente for observar, o nosso x é o nosso A e o π sobre 2 é o nosso B. Então, o cosseno de x mais π sobre 2 nada mais é que cossa A, cossa x, né? Cossa B, cosseno de π sobre 2. Troca sem saber. Seno x, seno de π sobre 2. Vocês repararam por que eu calculei, então, o cosseno de x agora? Olha aqui, ó. Porque eu ia precisar dele. O cosseno de x é raiz de 7 sobre 4. O cosseno, galerinha, de π sobre 2, de 90 graus. Lembra lá do nosso ciclozinho trigonométrico? Nossa, pô, ficou feio. Beleza. 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360. O nosso cosseno era representado pelo nosso eixo horizontal, lembra? Com sono, cosseno. E o vertical, vou botar aqui de pretinho, era o seno, sem sono. Lembraram? Beleza. Então, o cosseno de 90 graus lá em cima, quanto é, galera? 0. E o seno? 1. Então, esse carinha eu vou multiplicar por quanto? Por 0. Beleza. Menos seno de x, ele já me deu, vale quanto? 3
quartos, vezes, qual é o seno de π sobre 2? Ué, professor, o seno de π sobre 2, de 90 graus, lá em cima é quanto? 1. Então, qual vai ser a resposta final? Menos 3 quartos. Agora eu vou te perguntar, galerinha, será que era necessário, então, ter calculado o cosseno de x? Prof, não era não, porque olha só, quando a gente calculou o cosseno de π sobre 2, se a gente já tivesse percebido que era cossa A, cossa B, e ia aparecer justamente o cosseno de π sobre 2, ele ia dar zero. E zero vezes qualquer coisa dá quanto, gente? Zero. Isso aqui então fica só para a gente revisar os exercícios que a gente trabalhou na lista anterior de trigonometria, beleza? Não era necessário calcular esse pedacinho aí. Quando você for marcar, então, qual vai ser a letra que você vai marcar? Letra D de Deus. Menos 3 quartos. Beleza? Facinho? Olha a questãozinha número 2. A expressão trigonométrica seno de 5π sobre 2 menos 2x é uma identidade trigonométrica com o termo, então, cosseno de 2x menos cosseno de 2x. Nossa, professor, e agora? O que eu vou fazer? Estou só treinando vocês, pessoal, para ver se você lembra dos 3 somas e diferença dos arcos, do seno, do cosseno e da tangente. Vamos lembrar do seno? Quando a gente tem o seno de A mais B, ou de A menos B, nesse caso, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Lembraram? Beleza. Quem seria o meu A nesse caso? 5π sobre 2. Quem seria o meu B? 2x. Substituindo, então eu quero que você calcule o seno. Quem é o A? 5π sobre 2. Vezes o cosseno de 2x. Vou botar assim só para ficar mais bonitinho. Menos, agora é o seno de 2x, vezes o cosseno de 5π sobre 2. Vamos relembrar o que a gente estava estudando de trigonometria. O que seria o nosso 5π sobre 2? Ah, professor, eu lembro que a gente fazia assim, ó, pegava o 5, dividia por 2, lembra disso? Que era o nosso 5π, aí dividia por 2, pensava no número par, isso, 2 vezes 2, 4. Para chegar em 5 falta 1. Aí como que a gente lia isso aqui mesmo? Isso aqui era a mesma coisa que π, lembra disso? Mais, quantas voltas tinham dado, pessoal? Π sobre 2, né? Opa. Mais, quantas voltas tinham dado? 2, né? Que era o nosso o quê? 2π. Beleza? Ah, então ele andou 2π, mais sobrou o restinho o quê? 1π sobre 2. Lembra disso? Se você fizer, ó, o MMC 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5π sobre 2. Então significa que ele deu uma volta e parou aonde? No π sobre 2. Então, o seno de 5π sobre 2 equivale ao seno de π sobre 2. Só pra gente revisar. Beleza, e o seno de π sobre 2 é o seno de 90 graus, que dá quanto, galerinha? 1. Então, isso aqui vezes o cosseno de 2x, que eu não tenho a menor ideia de quem seja 2x. Menos o seno de 2x, que eu também não sei quem é, vezes o cosseno de 5π sobre 2, vai ser então a mesma coisa que o cosseno de quanto, pessoal? De π sobre 2. Só que o cosseno de 90 graus, você sabe muito bem que dá quanto? 0. Opa, então esse carinha aqui zerou, não zerou? Ah, professor, então sobrou quem? Cosseno de 2x. Então, qual é, na verdade, a identidade trigonométrica que associa, né, a esse seno dessa diferença? Cosseno de 2x. Letra A de amor. Facinho? Tranquilo para todo mundo? Estão lembrando? Estão revisando? Olha o exemplo 3, o exercício 3. Ele vira para você e fala que seno de x vale 3/5 e que agora o x está entre π sobre 2 e π. Ai, prof, eu sempre me confundo esse negócio de π sobre 2 e π. Bora lá. Vamos só lembrar aqui, ó. Deixa eu pegar agora uma corzinha branca só para lembrar vocês. Ó, vamos pegar a nossa... Finge que eu dividi bonitinho, tá? Então, bora lá. Aqui é 0, aqui é π sobre 2, ou 90 graus. Aqui é π, ou 180 graus. Aqui é 3π sobre 2. E lá, se eu der mais uma volta, é 2π. Beleza? Se eu tô falando que está entre π e π sobre 2, entre π sobre 2 e π, tá nesse pedacinho aqui, não tá? E esse pedacinho aqui, quadrante, pessoal? Segundo quadrante. Vamos retomar? No segundo quadrante, o meu seno é o quê?
positivo e o meu cosseno é o quê? Negativo. Consequentemente, a minha tangente, que é seno sobre cosseno, é também o quê? Negativo. Beleza. Ele quer que eu calcule, pessoal, o valor de cosseno de 2x. Professora, mas cosseno de 2x, você concorda que eu posso representar, professora, como sendo o cosseno de x mais x? Concordo, pessoal. Foi inclusive assim que nós chegamos na formulinha do cosseno do arco duplo. Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Aí a gente fez a continha e descobrimos que cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x. Seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x. Logo, vocês concluíram que o cosseno do arcozinho duplo aqui, ó, 2x, era simplesmente cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Lembram disso? Beleza. Tá, professora, mas a gente tem o valor do seno. Temos o valor do seno. Se você tem o valor do seno, você concorda que no triângulo, ao invés de ter que usar a relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, eu posso representar no meu triângulozinho assim, ó, seno cateto oposto sobre hipotenusa. Se ele falou que é 3/5, cateto oposto 3, hipotenusa 5. Ah, prof, esse triângulo é aquele que a gente adora, o pitagórico, 3, 4, 5. Então o adjacente vale 4. Logo, o cosseno desse ângulo x é o adjacente sobre a hipotenusa. Detalhe que você não pode esquecer. Olha para isso aqui, pessoal. O que ele falou? Que o x está entre π sobre 2 e π. Então, ele está te dizendo o seguinte, que estamos no segundo quadrante. No segundo quadrante, o nosso cosseno é o que mesmo? Negativo. Então, o cosseno de x, nesse caso, vai ser menos 4/5. Beleza? Beleza, professora. Então, agora vamos resolver. Vou substituir aqui, ó, cosseno de x, só que ao quadrado, menos o seno de x, só que também ao quadrado. Esse carinho, então, vai dar 16/25, menos 9/25. Adivinha quanto vai dar? 7/25. Letra D de Deus. Simples, tranquilinho, super simples, né, pessoal? Questão 4. Na questão 4, ele fala o seguinte. Ele te dá de novo o valor do seno de x. Então, repara só. Deixa eu só diminuir aqui. Ele te dá novamente o valor do seno de x. Olha lá, só para mostrar aqui. Seno de x vale 3/5. Ele fala novamente que o x está entre π sobre 2 e π. Então, eu já sei que o x está no segundo quadrante, novamente. E aí ele vira para mim e fala assim, olha, o cosseno de y. Você fala, eita, então tem dois ângulos, professora, x e y? Exatamente. O cosseno de y é 5/13. E ele fala para você, pessoal, aqui era um π, tá? Não sei, na formatação desapareceu. π sobre 2. E ele fala para você que está entre 0 e π sobre 2. Então ele fala que está no primeiro quadrante. Até aí, tranquilo? Tranquilíssimo. Vamos fazer então o exercício? Ele vira para você e fala, calcule o valor do seno de x mais y. Ah, professor, ele quer que a gente treine então, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Exatamente. Tá, professor, mas por que ele deu o cosseno e o seno de x e de y? Para você lembrar o seguinte, pessoal. Pelo triângulozinho fica facinho, facinho. Imagina o nosso triângulozinho aqui, tá? Ângulo y e ângulo x. Só para te facilitar um pouquinho, ficar melhorzinho. Quando o ângulo é x, a gente sabe que o seno vale 3/5. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, obrigatoriamente, o adjacente é 4. Então, obrigatoriamente, o cosseno de x é 4/5. Cuidado, no segundo quadrante, ele é o quê? Negativo. Então, ele é menos 4/5. Beleza. O y, ele fala que o cosseno vale 5/13. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Esse triângulo também é o pitagórico, 5, 12 e 13. Consequentemente, então, o seno do ângulo y vai ser o cateto oposto, 12, sobre a hipotenusa.
Detalhe, como é o primeiro quadrante é o que, pessoal? Positivo, tanto seno quanto cosseno. Acabou o exercício. Vou voltar lá e vou substituir. Seno de x, ele já tinha me dado 3/5, vezes cosseno de y, menos 4/5, mais seno de y, 12/13, vezes cosseno de x, menos 4/5. Opa, aqui eu escrevi errado, galerinha. Cosseno de y é 5/13. Volta, cadê minha borracha? Aqui. Desculpa aqui que eu escrevi errado, pessoal. É o cosseno de quem? De y. E o cosseno de y é esse aqui, ó. 5/13. Perdão, tá? Fazendo as continhas, então, você vai ter... A gente pode simplificar? Pode, né? Facilita, ó. Então, você ficaria com 3/13, beleza? Aqui vai ficar menos... Ih, professora, agora não dá para simplificar mais não. Agora lascou mesmo. Agora eu tenho que multiplicar. 4 vezes 12, 48. E o 5 vezes o 13, que vai dar quanto? 65. Fazendo as continhas, tirou o MMC. Adivinha quanto vai dar isso aqui? Menos 33/65. Pode fazer as continhas, tá? Beleza? Eu nem devia ter simplificado, ficaria mais fácil para vocês. Ó. 5 vezes 13, 65. Tá vendo? O denominador seria igual. Vou fazer de baixo. A de baixo é cosseno da soma. Então, cossa A, cossa B, troca sem saber. Então, seno X, seno Y. Beleza. Cosseno de X, menos 4Y. Menos 4/5. Cosseno de Y, 5/13. Menos seno de X, 3/5. Vezes seno de Y, 12/13. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer? Fazendo as continhas aqui, o que vai dar? Menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. 5 vezes 13, 65. Menos 3 vezes 12, 36. 65 avos. Você somando menos 20 com menos 50, com menos 36, adivinha quanto vai dar? Menos 56, o que, galerinha? 65 avos. Beleza? Professora, e a tangente? Então, a gente fez o seno de uma soma, o cosseno de uma soma. E a tangente, vamos lembrar? Tem gente que ama. Lembram? Tem gente que beija. Tem gente que ama e que beija. Então, a gente precisa também achar tangente. Exatamente. Bora botar aqui, ó. Tangente de x é o famoso COK. 3/4. Cuidado. A gente está trabalhando em que quadrante? Segundo. Então, no segundo quadrante, a tangente também é o quê? Negativa. Beleza. Tangente de y. COK. 12/5. O y está em que quadrante? Primeiro. Então, ele é positivo. Então, não vai ter problema nenhum. Então, bora lá. Tangente de x, menos 3/4. Mais... Tangente de y, 12/5, sobre 1 menos tangente de x, que deu menos 3/4, só botar aqui, ó, menos 3/4, vezes a tangente de y, que deu quanto? 12/5. Fazendo as continhas, tirando o MC em cima. Em cima o MC entre 4 e 5, 20. 20 por 4, 5 vezes menos 3, menos 15. Mais... 20 por 5, 4. 4 vezes 12, 48. Aqui você observa que esse menos com menos vai dar mais, concorda? Então, você sabe que o denominador aqui vai ficar 4 vezes 5, 20. Então, o denominador também vai ser 20. 20 dividido por 1, 20, vezes 1. Quanto vai dar? 20. Beleza. Aqui, ó, quando a gente fez a continha, deu 36, certo? Então, 20 por 20 dá 1, mais 36. Posso simplificar logo, ó, esses denominadores aqui? 20 e 20. Quando você faz as continhas, 48 menos 15 vai dar 33. 36 mais 20 vai dar 56. A resposta final, 33/56 avos. Essa questão, pessoal, é só para você lembrar das 3 formulinhas. Seno de uma soma, cosseno de uma soma e tangente de uma soma. Beleza?
Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Seno A, seno B. Tangente de uma soma. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e que beija. Beleza? Última questão, bem bacaninha também. Tem uma forma mais trabalhosa de fazer, mas tem uma forma bem simples de fazer. Vou fazer pela forma mais simples para vocês. Eu viro para você e falo que o cosseno de um arco duplo 2x vale meio. Tudo bem? Meio, você concorda que é um valor do cosseno conhecido na nossa tabelinha trigonométrica? Como assim, professora? Quando você trabalhou lá no nono ano, seno, cosseno e tangente, você trabalhou de 3 ângulozinhos notáveis, 30, 45 e 60. Lembram? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Professora, por que você está falando isso? Por conta disso aqui, pessoal. Qual é o cosseno, na verdade, né? De que ângulo que você conhece que dá justamente meio? Eita, prof, de 60. Então, calma aí, galera. Então, pensa um pouquinho. Você está me dizendo, então, que esse ângulozinho aqui, ó, 2x, se ele for igual a 60 graus, obrigatoriamente o cosseno tem que dar quanto? Meio. Nossa, professor, então o x só pode ser quanto? 30 graus. Exatamente, galera. Se você sabe que o x vale 30 graus, olha como vai ficar facinho. Qual é o valor da tangente, pessoal, de 30 graus? Olha para a nossa tabelinha. Tangente de 30 graus. Raiz de 3 sobre 3. Qual vai ser o valor da secante de 30 graus? Eita, prof. Recorda aí. Galerinha, secante era justamente a função inversa de quem? Do cosseno. Então, era 1 sobre cosseno. Lembram disso? Calma aí, professora. O cosseno de 30 graus vale quanto, pessoal? Raiz de 3 sobre 2. Se é o inverso, vai ficar 2 sobre raiz de 3. O que você vai fazer? Ah, professora, posso racionalizar? Posso, né? Mas deixa quietinho. Vamos ler o enunciado. Por que ler o enunciado? Ele quer que você calcule o valor disso aqui ao quadrado. Ah, é verdade. Então, olha só. A tangente, raiz de 3 sobre 3, ele quer que seja ao quadrado. Mais a nossa secante, 2 sobre raiz de 3, também o que, pessoal? Ao quadrado. Então, olha a continha que eu vou fazer. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Olha que facinho que ficou. Simplifica o 3 com o 9. Aqui vai dar 1 terço. Nossa, prof, quanto dá 1 terço mais 4 terços, galerinha? 5 terços. Tranquilo para vocês? Super, né? Alguém podia ter pensado assim, professora, eu teria ido por outro caminho. Alguém pode pensar assim, professora, eu teria pensado naquilo que a gente aprendeu, que o cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, professor. E aí eu ia igualar isso aqui, sabe a quanto, professor? Eu ia igualar isso aqui a meio, que ele falou no enunciado. Beleza. E aí, professor, eu ia lembrar da identidade fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre tem que dar quanto? 1. E aí, professor, eu ia brincar com um sisteminha. E aí isolar o seno, substituir e ia conseguir chegar no mesmo valor. Beleza. Mas esse caminho seria o caminho mais longo, galera. Beleza? As 5 primeiras questões, então, na nossa lista estão aí resolvidas para vocês, tá? O que eu aconselho? Terminou de fazer toda a lista, né? Verifica, bate o gabarito. O gabarito não bateu em alguma questão? Assiste a videoaula, né? Verifica qual foi o passo, né? A passagem que de repente você não fez, ou que você se equivocou, de repente o sinalzinho que você trocou, tá bom? Não esqueçam, tá? Acessem nossos links, sempre, para fixar e aprofundar os conteúdos que a gente trabalha em sala. E se você curtiu, né? Lembra aí de dar um likezinho. Se você, por acaso, ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, tá? Cada vez que eu lançar uma nova videoaula, você vai receber uma notificaçãozinha. Beijo grande e até a próxima.